Dificuldades de aprendizagem e de atenção, identificar para intervir. O tema dificuldade de aprendizagem, ele é crucial, né? Todos nós temos que entender muito bem sobre as dificuldades de aprendizagem, todos nós mesmo. Nós, profissionais da área de educação, nós, pais, nós, profissionais da área da saúde, todos devem ter acesso a esse conhecimento, a essas informações sobre as dificuldades de aprendizagem e dos principais transtornos de aprendizagem, né, que acontecem na escola, né, na idade escolar. Já percebeu que quando nós estamos diante de uma criança que enfrenta uma dificuldade de aprendizagem, nós não sabemos o que fazer? Qual é a nossa primeira reação? Normalmente, nós atribuímos para a criança, só para a criança, a responsabilidade de resolver aquele problema que ela está enfrentando. Muitas vezes nós rotulamos a criança de preguiçosa, né? Por que nós fazemos isso? Uma falta de reflexão e uma falta de conhecimento, por ignorância. E nessa questão, nesse tema dificuldade de aprendizagem, a ignorância vai ser sempre a nossa inimiga número 1. Então, estigmatizar a criança, rotular e dar para ela, só para ela, essa responsabilidade de melhorar, vai ser em vão, porque ela não vai conseguir fazer sozinha e não vai adiantar. Por mais boa intenção, né, que nós tenhamos em fazer isso, na verdade eu acho que nós fazemos isso porque até um mecanismo de defesa, né, nós não sabemos o que fazer, então nós passamos essa responsabilidade adiante, né. Mas, como eu considero que todos, independente de quem seja, né, deveria entender sobre as dificuldades de aprendizagem, porque se nós vamos lidar com criança, todos que lidam com criança, então é muito importante debater esse assunto, né, sobre a necessidade dos responsáveis pela aprendizagem de uma criança em compreender como algumas das dificuldades, dos transtornos de aprendizagem mais comuns na infância, na escola, como que eles podem ser identificados de maneira mais precoce possível, né? Então, neste curso, né, nessa abordagem que nós vamos estudar, nós vamos percorrer sobre vários aspectos que podem levar uma criança a desenvolver esse problema e a falhar na sua aprendizagem acadêmica, falhar em alcançar sucesso na sua aprendizagem escolar. Que fatores que influenciam? Bom, são vários fatores, né? Fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores neurológicos, fatores acadêmicos mesmo, né? Alguma falha ali na aprendizagem mesmo pode levar esse desenvolvimento da dificuldade de aprendizagem, né? Então, a educação inapropriada ou até mesmo uma intervenção inapropriada, às vezes é feito um diagnóstico de maneira errada, né? Não foi preciso aquele diagnóstico, foi feito por um profissional só, né? E nós vamos ver durante esse curso todo que é um erro quando um diagnóstico de dificuldade de aprendizagem é feito por um único profissional, né? Então, nós vamos observar muitas das características de funcionamento da estrutura de alguns dos problemas mais frequentes das dificuldades de aprendizagem, né? Porque isso é um tema que deve ser levado a todos, né? Sem barreiras nenhuma. Então, nós vamos buscar compreender o que acontece com os sentimentos da criança também, né? Por exemplo, nós estamos passando essa responsabilidade para que ela resolva esse problema. O que acontece com os sentimentos dela quando ela sente que ela não sabe o que fazer também, que ela não é capaz de responder a essa questão que está sendo cobrada dela, ou, por exemplo, ela está sendo cobrada na escola questões que estão além, né, da sua capacidade em corresponder a essas expectativas
sobre a aprendizagem dela? O que acontece com o sentimento dela? Um sentimento de frustração que vai gerando uma crença negativa sobre a aprendizagem, né? Nós vamos falar neste curso sobre como essas crenças, isso que a criança vai acreditando sobre a capacidade que ela tem, vai influenciar de maneira direta na sua aprendizagem, de maneira muito negativa, né? O que nós fazemos com isso? Como é a maneira adequada de agir, né, frente a esse problema? E para contribuir com esse estudo, né, com esse curso, nós vamos considerar todo esse avanço da neurociência, né? A neurociência avançou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. E o que é a neurociência? A neurociência, ela é tida como um conjunto de disciplinas que estudam o nosso sistema nervoso central. E nessa evolução, ela passou a contribuir de maneira muito qualitativa com a educação, né? Então, nós vamos utilizar um pouco deste conhecimento para que nós possamos entender um pouco desses processos neurológicos que ocorrem durante a aprendizagem, né? O que acontece no cérebro da criança que está aprendendo? O que acontece no cérebro durante a aprendizagem, né? Também os mecanismos biológicos, né? Várias questões emocionais que interferem na aprendizagem, né? Então, nós vamos utilizar, além desse enriquecimento, dessa contribuição das neurociências, nós vamos aprender um pouco também sobre... Existe um perfil ideal de professor, de pais, né, para lidar com essa criança que tem dificuldades de aprendizagem? Como que é a melhor maneira de lidar com a criança que tem dificuldades de aprendizagem? Existe um perfil? Então, nesse curso, nós vamos aprender, como vocês podem ver, né, aí abaixo, né, vamos ver aqui, ó, nós vamos aprender bastante coisa, biologia da aprendizagem, nós vamos aprender sobre a maturação neuronal, né, como vai ocorrendo essa maturação dentro do cérebro da criança, desde bebê, né, até a vida adulta, como que vai acontecendo. Vamos falar sobre transtornos de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem. Existe diferença? Existe alguma diferença, vamos entender, né, essas diferenças. Quais são os principais transtornos de aprendizagem? Os principais transtornos de aprendizagem que nós vamos falar de dislexia, de dislalia, descalculia, disgrafia, desortografia. Nós vamos falar também sobre o TDAH. TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um dos transtornos mais comuns na infância. Nós vamos falar todas as suas características, seus sintomas, suas dificuldades, e vamos falar também algumas estratégias que podem ser aplicadas na sala de aula e em casa, né? O que a gente pode fazer de melhor para ajudar a criança, até mesmo adulto, né, que apresenta dificuldade de atenção, né? Toda dificuldade de atenção é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou não, né? Vamos entender isso também. Vamos falar sobre como é um diagnóstico de uma dificuldade de aprendizagem. Eu, como profissional da área de educação, eu posso fazer esse diagnóstico? Ou eu preciso de alguns outros profissionais de outras áreas para contribuir, né? Vamos verificar essa necessidade, quando eu preciso de uma equipe, quando eu posso avaliar a dificuldade, quais os melhores profissionais para avaliar uma dificuldade de aprendizagem. E que mais, né? Eu falei sobre as crenças, né? Como a minha crença como professor influencia na aprendizagem da criança. Influencia ou não faz diferença? O que eu acredito sobre a aprendizagem, sobre a criança e sobre mim mesmo interfere na aprendizagem? Contribui para essa dificuldade de aprendizagem aumentar ou não?
né? Sim, contribui, né? Então nós vamos verificar como isso acontece. Aí nós vamos falar também sobre essa avaliação e intervenção, né? Da dificuldade de aprendizagem. E também vamos ver qual é a maneira mais adequada de orientar a família, né? Como que eu oriento a família? É muito comum que a família chega no consultório completamente perdida. Muitas vezes a escola encaminha, mas ela não direciona adequadamente. Então, é comum receber no consultório os pais desesperados, considerando que a criança possa ter uma doença grave, né? Porque foi dito na escola, por exemplo, que a criança tem dislexia. Vamos entender se é papel da escola diagnosticar uma dificuldade, se é adequado que a escola fale e abordem os pais dessa maneira como que a criança tenha uma dificuldade X, um transtorno X, uma dislexia, uma descalculia, né? E tem uma parte muito interessante que nós vamos falar sobre jogos. Nós podemos intervir com jogos, nós podemos avaliar com jogos, né? Nós, psicopedagogos, profissionais que trabalham com a educação, sabem que nós usamos muitos jogos. Mas como nós usamos esses jogos, né? Nós usamos muitos jogos pedagógicos, né? Os jogos que eles são apropriados para aquela intervenção, né? Mas nós podemos usar alguns jogos comuns, jogos, por exemplo, que eu tenho em casa, né? Jogos que o meu filho brinca, que os meus filhos brincam, jogos comuns que eu encontro em lojas comuns de brinquedo, eu posso usar para avaliar e para intervir, né? Vamos aprender sobre esses jogos e também quais os principais teóricos que falam e que defendem o uso de jogos na aprendizagem. Então, essa parte do curso é bem interessante, né? Nós vamos aprender um pouquinho sobre os jogos. E nós vamos também responder algumas perguntas que foram enviadas por e-mail, algumas dúvidas mais comuns que acontecem, né, com as pessoas e que são enviadas por e-mail. Nós vamos responder a essas perguntas. Acredito, né, que se você está vendo esse vídeo até aqui, você é como eu, acredita que a responsabilidade da aprendizagem de uma criança é responsabilidade nossa, né, que nós devemos sim assumir essa responsabilidade. Então, para assumir essa responsabilidade, nós temos que entender bem. Então, este curso foi pensado para isso. Então, nesta proposta deste curso 100% online, com todas as aulas, com vídeo aulas e apostila, você vai aprender com muito mais facilidade, muito mais produtividade. Por que mais produtividade? Que um curso online com vídeo aulas te possibilita não dispersar do conteúdo, do foco daquele tema, né? Um pouco diferente do curso presencial, né? Este curso também tem na modalidade presencial, mas o que acontece às vezes no curso presencial é que leva-se mais tempo, né, para o mesmo aprendizado, porque há dispersões, não que seja ruim, mas é outro foco, né? Então, quando nós queremos uma aprendizagem mais pontual, uma aprendizagem que eu possa ter acesso mais vezes, né, com mais frequência, possibilita que eu repita aquele curso, que eu veja um módulo, por exemplo, várias vezes, facilitando a minha retenção daquele conteúdo, né, na memória, né? Nós vamos ver sobre memória também, né, um pouquinho essa questão da memória. Então, quando eu tenho uma dúvida, por exemplo, no módulo mais à frente, eu posso retomar um módulo anterior que fala sobre o assunto, né? Então, isso facilita o link, né, de aprendizagem entre um conteúdo e outro. Então, isso é muito vantajoso num curso online, né? A outra vantagem é que
eu posso estudar a hora que eu tiver tempo, eu não preciso ter aquela hora marcada para estar naquele local, ou aquela hora marcada para que o curso comece, né? Então ele não tem hora para começar, a hora deste curso, ele é a hora que você estiver disponível, né? Ele começa a hora que você estiver disponível, você vai controlar ali o seu tempo de aprendizado. Então essa é uma vantagem muito grande, né? Você faz o seu tempo, então embora é um curso voltado para todos, para que todos possam aprender, é um curso muito subjetivo, porque você faz seu tempo, você faz a sua maneira de aprender, né? Tem gente que gosta mais de aprender ouvindo, tem gente que gosta mais de aprender vendo, né? E tem gente que precisa das duas coisas, então esse curso te possibilita isso tudo. A outra vantagem deste curso online é a plataforma da Hotmart, que é 100% segura, né? E como a nossa proposta em falar de educação, em falar de dificuldade de aprendizagem, é quebrar as barreiras, né, para que esse curso seja disponível, facilitado para que todos tenham acesso, nacional e até muitas vezes fora do país também, né, as pessoas também têm acesso. Então ele não tem barreira nenhuma. E além disso, o curso ele é facilitado e parcelado em até 12 vezes, o que possibilita que todos possam fazer o curso, porque o valor do curso é muito acessível para todos. E com essa facilidade, então, que o Hotmart nos dá, faz com que nenhum de nós precisamos ficar fora dessa aprendizagem, deste curso. Então, vamos lá, né? Clica aí, vamos fazer comigo este curso. E tem a vantagem também de que qualquer dúvida que você tiver, você entra em contato diretamente comigo através do e-mail que vai ficar disponibilizado durante o curso todo. Ok? Vamos lá, vem comigo.